Produção industrial de Santa Catarina cresce em setembro, segundo pesquisa do IBGE. Perseguição termina em grave acidente em Chapecó, no oeste do estado. Eleições 2020. Na série especial de reportagens com os candidatos a prefeito de Florianópolis, hoje é a vez de conhecer um pouco mais sobre Jean Loureiro, do DEM, e Hélio Bairros, do Patriota. No esporte, Chapecoense derrota CSA fora de casa e mantém boa fase na Série B. E veja também, mulher dá à luz trigêmeos idênticos no Vale do Itajaí. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com informações da economia. A indústria catarinense cresceu acima da média nacional em setembro. Confira agora na reportagem. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em setembro, na comparação com agosto, a produção industrial catarinense cresceu 4,5%, acima da média nacional, de 2,6%. Também houve alta na relação com setembro de 2019, 7,6%, e quedas no acumulado do ano e nos últimos 12 meses. Os setores que mais influenciaram a alta da produção industrial catarinense em relação a setembro do ano passado foram máquinas e equipamentos, máquinas e aparelhos elétricos e os têxteis. O desempenho negativo ficou para as áreas de veículos, reboque e semi-reboque, confecções, produtos de metal e metalurgia. Para o diretor de Inovação e Competitividade da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado, os dados positivos e acima da média nacional são indícios consistentes da retomada econômica em Santa Catarina. Houve uma queda da produção por conta da pandemia, o que consequentemente gerou um vácuo para a recuperação. Essa recuperação podia ter acontecido de maneira mais lenta, mas ela aconteceu de maneira bastante acentuada, veloz, o que se confirma agora com os vários setores, especialmente os setores na área de bens e equipamentos, que é um bom sinal porque significa também investimento na cadeia produtiva. O principal desafio da indústria catarinense a partir de agora é consolidar a retomada dos patamares pré-pandemia, de olho no mercado interno e na conjuntura internacional. A tendência de manutenção, né, agora nós vamos perceber como é que, recuperando os patamares anteriores da pandemia, como é que a economia como um todo vai reagindo, inclusive no âmbito mundial, mas os sinais todos vindos do setor empresarial, dos empresários propriamente ditos, vem demonstrando que a tendência é continuar um processo de crescimento. Já no varejo catarinense, as vendas recuaram em setembro na comparação com o mês de agosto. Os dados também são do IBGE. Mesmo com a redução, nos outros critérios de comparação, o saldo é positivo. Em setembro, o recuo nas vendas do comércio foi de 1,4% frente ao mês imediatamente anterior. Na comparação com setembro do ano passado, no entanto, o saldo é positivo, com forte aumento de 10,5%. No acumulado de 2020, alta de 4,9%. E nos últimos 12 meses, alta de 6,3%. Os dados são da pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo IBGE. No varejo ampliado, que envolve os segmentos de materiais de construção e veículos, as vendas aumentaram 0,7% em relação a agosto e 11,5% na comparação com setembro do ano passado. No acumulado do ano, alta de 1,2%. Uma perseguição policial terminou com um grave acidente no oeste de Santa Catarina. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. O caso ocorreu em Chapecó. As câmeras de segurança registraram o momento da colisão. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam em um veículo que fugiu de uma abordagem e bateu em 2 carros que estavam estacionados. 3 homens foram presos. Os 3 ficaram feridos e foram atendidos pelo SAMU. Uma mulher, que estava dentro do carro estacionado, ficou ferida e foi levada ao Hospital Regional do Oeste. Várias equipes da Polícia Militar atuaram na ocorrência. A PM apura os motivos da fuga. E um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal depois de ser perseguido e jogar pela janela do carro mais de 2 quilos de cocaína. Foi aqui na Grande Florianópolis. O motorista de um carro com placas de Uruçanga não obedeceu a ordem de parada dada pelos policiais rodoviários federais na BR-101 em Paulo Lopes. Houve perseguição por cerca de 10 quilômetros. Durante a perseguição, o motorista jogou pela janela 2 tabletes de cocaína. O carro foi abordado e o homem de 28 anos preso em flagrante por tráfico de drogas. No total, foram apreendidos 2 quilos e 160 gramas de cocaína, além de documentos de diferentes pessoas que estavam no interior do carro. O ocupante do veículo foi levado para a Delegacia de Polícia de Imbituba.
No próximo bloco, a gente fala dos reflexos da estiagem no estado e hoje mais 2 reportagens com candidatos a prefeito de Florianópolis. Em destaque, Jean Loureiro e Hélio Bairros. Detalhes daqui a pouco no Band Cidade. A gente volta já.